Capítulo 22. Nina. Nina os ouviu antes que pudesse vê-los. Estava posicionada entre o segundo e o terceiro silo, onde poderia observar o progresso de Inês e manter um olho na casa de guarda. Inês tinha escalado o silo como uma minúscula aranha ágil, movendo-se a um ritmo que deixava Nina cansada só de olhar. O ângulo era tão íngreme que mal conseguia enxergar a Inês quando ela chegou ao topo. Então Nina não tinha como saber o progresso dela em relação à portinhola. Mas a Inês não começou a travessia quando Nina deu o primeiro sinal. Então imaginou que a Inês havia tido alguma dificuldade com as cordas ou com o caruncho. Ao segundo sinal, Nina a viu caminhando no ar. De onde Nina esperava, o fio alto era invisível no escuro e parecia que Inês estava levitando, cada passo preciso e estudado. Ali, um estremecimento quase imperceptível. Agora, uma pequena correção. O coração de Nina batia acelerado e descompassado enquanto observava. Tinha a sensação absurda de que se deixasse sua concentração fraquejar por um mero instante, a Inês poderia cair, como se fosse o foco e a fé de Nina que a ajudassem a se manter no ar. Quando a Inês finalmente alcançou o segundo silo, Nina quis comemorar, mas se contentou com uma breve dancinha silenciosa. Então ela esperou os guardas voltarem a entrar no seu campo de visão, no lado ocidental do perímetro. Eles pararam na casa de guarda por alguns minutos e então partiram novamente. Nina estava prestes a sinalizar para Inês quando ouviu o som de risos de arruaceiros. Os guardas perceberam também e ficaram subitamente de prontidão. Nina viu um deles acender a lanterna de sinalização no topo da casa de guarda para chamar reforços. Uma medida cautelosa em caso de problemas. Revoltas aconteciam às vezes, e com o caos na Duela Leste do dia anterior, Nina não se surpreendeu com a velocidade com que os guardas chamaram por reforços. Parecia que eles precisariam disso. Nina sabia reconhecer um bando de bandidos do Barry quando via um, e esse parecia bem sórdido, todos grandes, musculosos e bem armados. A maioria deles tinha armas de fogo, um sinal claro de que estavam atrás de mais do que apenas uma pancadaria leve. O que estava à frente usava um colete xadrez em cima de seu peito largo e balançava uma corrente nas mãos. No seu antebraço, Nina podia enxergar uma tatuagem circular. Ela não conseguia enxergar os detalhes daquela distância, mas teria apostado um bom dinheiro que era um leão enrolado em uma coroa. Os leoneiros, os rapazes de Pekka Rollins. O que diabos eles estavam fazendo ali? Nina deu uma olhada para cima. A Inês devia estar colocando o caruncho no segundo silo. Com alguma sorte, ela estava fora do campo de visão deles. Mas o que exatamente a gangue de Pekka queria? A resposta veio alguns instantes depois. Ouvi falar que tinha uma sangradora se escondendo no Recife Doce. O garoto no colete xadrez disse em voz alta, ainda balançando aquela corrente. Oh, santos, isso não é nada bom. Será que os leoneiros as tinham seguido desde o véu negro? Será que os outros estavam em perigo? E o que Pekka Rollins e sua gangue sabiam sobre os Grisha na embaixada? Alguns deles estavam violando seus contratos de servidão ao tentar deixar a cidade. Eles poderiam ser chantageados ou algo pior ainda. Pekka poderia vendê-los para o Shu. Você tem seus próprios problemas neste instante, Zenick, disse uma voz em sua cabeça. Pare de se preocupar em salvar o mundo e salve sua própria bunda. Às vezes, sua voz interior era muito sábia. Um dos guardas do silo deu um passo à frente. Corajoso, Nina pensou, considerando a exibição de força dos leoneiros. Ela não conseguiu ouvir a conversa entre eles. Um papel com um selo vermelho, vibrante, trocou de mãos. O guarda passou para seu companheiro ler. Depois de um instante, ele deu de ombros. E então, para o horror de Nina, o guarda avançou e destrancou o portão. A lamparina no teto da casa de guarda deu outro sinal luminoso. Eles estavam cancelando o pedido de reforços. O selo vermelho, a cor de Van Eck. Aqueles eram seus silos e os guardas jamais arriscariam abrir aquele portão para alguém que seu empregador não houvesse sancionado. As implicações disso a deixaram tonta. Será que Jan Van Eck e Pekka Rollins estavam trabalhando juntos? Se sim, as chances de os Drags escaparem vivos da cidade tinham acabado de virar pó. Apareça, doce Nina. Pekka tem trabalho para você.
Nina viu que a corrente que o garoto balançava tinha uma algema pesada na ponta. Quando chegou a Queredan pela primeira vez, Pekka Rollins ofereceu a ela um emprego e sua proteção duvidosa. Em vez disso, ela havia escolhido juntar-se aos Dregs. Parece que Pekka não respeitava mais os contratos ou as leis de gangues. Ele iria acorrentá-la e talvez vendê-la para o Shu ou oferecê-la para Van Eck para que ele pudesse enchê-la de parém. Nina estava protegida pelas sombras do segundo silo, mas não havia qualquer possibilidade de ela se mover mais do que alguns passos sem se expor. Ela pensou na pílula de veneno no seu bolso. Não nos obrigue a caçá-la, garota. O garoto estava gesticulando para os outros leoneiros se espalharem. Nina pensou que tinha duas vantagens. Uma é que as algemas na ponta da corrente significavam que Pekka provavelmente a queria viva. Não iria querer sacrificar uma valiosa sangradora Grisha. Então eles não atirariam. Segundo, essa assembleia de gênios não sabia que a Parém tinha perturbado seus poderes. Talvez pudesse ganhar um pouco de tempo para si mesma e para Inês. Nina soltou seus cabelos, conjurou toda a coragem que podia e andou confiante para o espaço aberto. Instantaneamente ouviu o som de armas sendo preparada para atirar. Calma, ela disse, apoiando uma mão na cintura. Não vou ser de muita serventia para Pekka, se me encherem de buracos que nem a tampa de um saleiro. Bem, olá, garota Grisha. Vai nos dar alguma diversão? Depende da sua definição de diversão. Qual seu nome, bonitão? O garoto sorriu, revelando um dente de ouro e uma covinha surpreendentemente charmosa. Iamon. Esse é um bonito nome, Kailish. Kanhun-hon? Mamãe era Kailish. Eu não falo essa porcaria. Bem, que tal você mandar seus amigos aqui relaxarem e abaixarem essas armas para que eu possa ensiná-lo algumas palavras novas? Nem pensar. Sei como esses poderes sangradores funcionam. Não vou deixar você controlar minhas entranhas. Que pena, Nina disse. Escuta, Iamon. Não precisamos de confusão esta noite. Eu só quero saber os termos de Pekka. Se vou trair Kaz, preciso saber se a dor valerá o preço. Kaz Breaker está praticamente morto e enterrado, querida. E Pekka não está oferecendo termos. Você vem conosco, acorrentada ou não. Nina levantou as mãos e viu os homens em torno dela ficarem tensos, prontos para atirar, independente das ordens de Pekka. Ela transformou o movimento em uma lenta espreguiçada. Iamon, você sabe que antes mesmo de me prender nessas correntes eu poderia transformar metade dos órgãos internos desse pessoal em gosma. Você não é rápida o suficiente. Sou rápida o suficiente para garantir que você nunca... E ela olhou significativamente para a região de um pouco abaixo da fivela do cinto do garoto. Mas conseguirá levantar sua bandeira na duela leste. Agora Iamon empalideceu. Você não pode fazer isso. Nina estalou as juntas dos dedos. Não posso? Um baque metálico suave soou de algum lugar acima deles, e todos apontaram as armas para cima. Droga, Inês, fique quieta. Mas quando Nina levantou a cabeça, seus pensamentos congelaram em pânico. A Inês estava de volta ao fio e ela não estava sozinha. Por um momento, Nina pensou que poderia estar alucinando quando viu a figura de branco seguindo a Inês para o fio. Ela parecia um fantasma flutuando no ar acima deles. Então, jogou algo pelo ar. Nina vislumbrou um brilho metálico. Não viu o impacto, mas viu os passos de Inês falharem. A Inês se endireitou, sua postura inexorável, braços estendidos para se equilibrar. Tinha de haver um jeito de ajudá-la. Nina tentou alcançar a garota de branco com seu poder, buscando seu pulso, a fibra dos seus músculos, alguma coisa que pudesse controlar, mas uma vez mais havia aquela terrível cegueira, e então nada. Não vai ajudar sua amiga? Iamon provocou. Ela se vira bem sozinha, Nina retrucou. Iamon sorriu de canto de boca. Você não é nem de perto tão durona quanto ouvimos falar. Muito papo, pouca ação. Ele se virou para seu bando. Pagarei bebidas a noite toda para o primeiro que conseguir agarrá-la. Eles não correram para cima dela. Não eram tolos para isso. Avançaram devagar, armas levantadas. Nina jogou as mãos para o alto. Eles pararam cautelosos. Mas quando nada aconteceu, ela os notou trocando olhares. Alguns sorrisos e agora estavam vindo mais rápido,
perdendo o medo, ansiosos pela recompensa. Nina arriscou uma olhada para o alto. A Inês ainda mantinha o equilíbrio de alguma forma. Parecia estar tentando voltar para o primeiro silo, mas tinha sido claramente ferida e seus passos eram incertos. A rede. Mas ela não adiantaria nada com Nina sozinha. Se tivesse um pouco de parém, só um gostinho, poderia forçar esses grandes idiotas a ajudá-la. Eles a obedeceriam sem hesitar. Sua mente tentou se expandir, procurando por alguma coisa, qualquer coisa. Ela não podia só ficar ali inútil para ser capturada e assistir a Inês morrer. Mas tudo o que ela sentia era um grande buraco negro. Não havia nenhum estilhaço de osso conveniente, nenhum pó para segurar. O mundo, que uma vez parecia repleto de vida, de batimentos cardíacos, respiração, sangue correndo pelas veias, tinha sido esvaziado. Agora era tudo um deserto negro, céu sem estrelas, terra devoluta. Um dos leoneiros correu à frente e então estavam todos caindo em cima dela, segurando seus braços, arrastando-a em direção a Aemon, que abriu um sorriso, sua covinha curvando-se em uma meia-lua. Nina soltou um uivo de pura fúria, debatendo-se como um animal selvagem. Ela não era uma pessoa impotente, ela se recusava a ser. Eu não conheço nenhuma guerreira mais feroz, com ou sem poderes. Então ela sentiu, ali, no deserto negro, um bolsão de frio tão intenso que chegava a queimar. Lá, depois dos silos, na fenda do canal, a caminho do porto, o barco funerário com uma pilha alta de cadáveres. Uma sensação de reconhecimento pulsou por ela. Não sentia batimentos cardíacos ou fluxo de sangue, mas podia sentir outra coisa, algo diferente. Pensou nos fragmentos de ossos, lembrou-se do conforto que sentiu no véu negro, cercado de túmulos. Iamon tentou prender uma das algemas no seu pulso. Vamos colocar a coleira nela também, outro leoneiro gritou. Ela sentiu uma mão no seu cabelo, sua cabeça puxada para trás para expor seu pescoço. Nina sabia que estava pensando em algo insano, mas as escolhas sãs já haviam se esgotado. Com toda a força remanescente, chutou Iamon com tudo, livrando-se de suas mãos. Jogou os braços para cima em um arco amplo, concentrando-se nessa nova consciência, e sentiu os corpos na barcaça se levantarem. Cerrou os punhos. Venham até mim. Os leoneiros seguraram seus pulsos. Iamon golpeou-a na boca, mas ela manteve os punhos cerrados, a mente concentrada. Essa não era a euforia que tinha sentido com a Parém. Aquilo tinha sido calor, fogo, luz. Essa era uma chama gelada, ardendo contida e azul. Sentiu os cadáveres se levantarem, um depois do outro, respondendo ao seu chamado. Nina estava consciente das mãos que a seguravam, correntes sendo enroladas em seus pulsos, mas o frio estava mais profundo agora, um rio de inverno de fluxo forte, corredeiras negras pontilhadas de blocos de gelo. Nina ouviu gritos, o pipocar de tiros e então metal sendo torcido. As mãos sobre ela se soltaram e as correntes bateram na calçada de pedra com um tilintar quase musical. Nina puxou os braços para si, mergulhando ainda mais fundo no frio do rio. O que diabos? Disse Iamon, girando em direção à casa de guarda. O que diabos é isso? Os leoneiros estavam recuando agora, a missão esquecida, o terror em seus rostos, e Nina sabia exatamente por quê. Uma fileira de pessoas empurrava a cerca, chacoalhando-a de seus postes. Algumas eram velhas, outras novas, mas todas eram lindas. Bochechas coradas, lábios rosados, cabelos reluzindo e movendo-se em ondas em torno do rosto com o balanço gentil de algo que crescia embaixo d'água. Elas eram adoráveis e horríveis, porque, embora algumas não exibissem sinais de ferimento, uma delas tinha sangue marrom e vômito espalhado pelo vestido. Outro tinha um buraco preto de putrefação. Dois estavam nus, e uma tinha um rasgo profundo e amplo na altura do estômago, a pele rosada, carnuda, caindo para a frente como uma aba. Seus olhos brilhavam negros, a lousa vitrificada da água invernal. Nina foi tomada por uma onda de náusea. Sentia-se estranha e um pouco envergonhada, como se estivesse espiando por uma janela totalmente proibida.
Mas não tinha outro jeito, e a verdade é que ela não queria parar. Ela flexionou os dedos. A cerca desabou para a frente em um grito nefasto de metal rasgando. Os leoneiros abriram fogo, mas os corpos continuaram a avançar, sem interesse ou medo. É ela! Imon gritou, cambaleando para trás, caindo, arrastando-se de joelhos enquanto seus homens fugiam noite adentro. Eles estão vindo por causa da vaca Grisha! Aposto que preferiria ter tido aquela conversa agora, Nina grunhiu, mas ela não se importava com os leoneiros. Ela olhou para o alto. A Inês ainda estava no fio, mas a garota de branco estava no teto do segundo silo e esticando a mão para o fecho. A rede, ela comandou. Agora! Os cadáveres se moveram confusa e rapidamente, correndo à frente e então subitamente congelando, como se aguardassem instruções. Ela se concentrou e mentalizou uma ordem, empurrando toda a sua força e vida para dentro dos corpos. Em instantes, eles estavam com a rede nas mãos e correndo tão rápido que Nina não conseguia acompanhar. O fio alto perdeu força. A Inês caiu. Nina gritou. O corpo de Inês despencou na rede, quicou para o alto, bateu na rede novamente. Nina correu até ela. A Inês! Seu corpo estava caído no centro da rede, cravado de cruéis estrelas prateadas, sangue escorrendo das feridas. Coloque-na no chão, Nina comandou, e os cadáveres obedeceram, abaixando a rede para as pedras do calçamento. Nina cambaleou até Inês e se ajoelhou. A Inês? Nina jogou seus braços em torno de Nina. Nunca, nunca faça isso de novo, Nina disse soluçando. Uma rede, disse uma voz alegre. Não parece justo. A Inês enrijeceu. A garota de branco tinha chegado ao fundo do segundo silo e andava confiante em direção a elas. Nina abriu os braços e os cadáveres se posicionaram na frente dela e de Inês. Você tem certeza de que quer esta luta, Floco de Neve? A garota estreitou os lindos olhos. Ganhei de você, ela disse para Inês. Você sabe disso. Você teve uma noite de sorte, a Inês respondeu, mas sua voz soava fraca como fio desgastado. A garota analisou o exército de corpos em decomposição enfileirados diante dela. Pareceu refletir sobre suas chances. Ela fez uma reverência. Nos encontraremos novamente, Espectro. Virou-se na direção por onde Iamon e o restante dos leoneiros tinham fugido. Saltou por sobre o que havia sobrado da cerca e desapareceu. Alguém gosta de um drama, Nina disse. Quer dizer, realmente, quem é que veste branco para uma luta de facas? Dani acha. A lâmina branca do sei lá o quê. Ela realmente quer me matar. Talvez queira matar todo mundo. Você consegue andar? A Inês assentiu com a cabeça, embora seu rosto tivesse uma aparência pálida. Nina, essas pessoas, elas estão mortas? Dito dessa forma, soou meio sinistro. Mas você não usou... Não, sem parém. Eu não sei o que é isso. Grixas podem... Eu não sei. Agora que o medo da emboscada e da queda de Inês estava se dissipando, ela sentiu uma espécie de nojo. O que tinha acabado de fazer? Com que forças havia mexido? Nina lembrou-se de quando perguntou a um de seus professores no pequeno palácio de onde vinham os poderes Grisha. Ela era pouco mais do que uma criança, deslumbrada pelos Grishas mais velhos que iam e vinham do palácio em missões importantes. Nosso poder nos conecta à vida de formas que as pessoas comuns jamais conseguirão entender, seu professor tinha dito. É por isso que usar nosso dom, em vez de nos exaurir, nos torna mais fortes. Estamos ligados ao próprio poder da criação no coração do mundo. Para os Corporalki, esse laço é ainda mais estreito, porque lidamos com a vida e a sua destruição. O professor tinha levantado as mãos e Nina sentiu seu pulso desacelerar ligeiramente. Os outros alunos tinham suspirado surpresos e se entreolhado, todos sentindo a mesma coisa. Vocês sentem isso? O professor perguntou. O coração de todos vocês batendo ao mesmo tempo, conectado ao ritmo do mundo? Tinha sido uma sensação tão estranha, o sentimento do seu corpo se dissolvendo como se não fossem vários alunos se remexendo em suas cadeiras em sala de aula, mas sim uma única criatura, com um único coração.
um único propósito. Havia durado apenas alguns instantes, mas ela nunca mais esqueceu aquela sensação de conexão, o súbito entendimento de que seu poder significava que nunca estaria sozinha. Mas e o poder que ela tinha usado aquela noite? Ele não era nada parecido com isso. Era produto da Parem, não da criação no coração do mundo. Era um erro. Haveria tempo para se preocupar mais tarde. Precisamos dar o fora daqui, disse Nina. Ela ajudou a Inês a se levantar e então olhou para os corpos que as cercavam. Pelos santos, eles têm um fedor terrível. Nina, e se puderem ouvir você? Vocês conseguem me ouvir? Ela perguntou, mas os corpos não responderam. Quando tentou se conectar com eles através de seu poder, não sentiu vida neles. Havia algo ali, contudo, algo que se ligava a ela de uma forma que os vivos não conseguiam mais. Pensou novamente no rio gelado. Ainda podia senti-lo em torno de si, em torno de tudo, mas agora ele se movia em redemoinhos vagarosos. O que vai fazer com eles? A Inês perguntou. Nina deu de ombros. Colocá-los de volta onde estavam, imagino? Ela levantou as mãos. Vão, disse-lhes o mais claro que pôde. Descansem. Eles se moveram novamente, um súbito alvoroço que fez a Inês murmurar uma prece. Nina observou-os sumir lentamente, silhuetas borradas na escuridão. A Inês estremeceu levemente e então arrancou uma estrela prateada perfurante do seu ombro e deixou-a cair no chão com um baque metálico alto. O sangramento parecia ter diminuído, mas ela certamente precisava de curativos. Vamos embora antes que a Steadwatch apareça, ela disse. Para onde? Nina perguntou enquanto começavam a se dirigir ao canal. Se Pekka Rollins nos encontrou... Os passos de Inês desaceleraram conforme a realidade se assentava. Se o plano do véu negro está em risco, Kaz me disse para onde ir se as coisas dessem errado, mas... As palavras pairavam no ar entre elas. Pekka Rollins entrando em campo significava muito mais do que um plano arruinado. E se a missão no véu negro foi descoberta? E se alguma coisa tivesse acontecido com Mathias? Pekka Rollins pouparia sua vida ou simplesmente atiraria primeiro e reivindicaria sua recompensa? Os Grishas. E se Pekka tivesse seguido Jasper e Mathias até a embaixada? E se eles tivessem partido para as docas com os refugiados e tivessem sido capturados? Mais uma vez ela se lembrou da pílula amarela em seu bolso. Ela pensou nos olhos dourados e ferozes de Tamar, no olhar imperioso de Zoya, na risada provocadora de Genya. Elas haviam confiado nela. Se alguma coisa tivesse acontecido com eles, ela jamais se perdoaria. Conforme Nina e a Inês refaziam seus passos de volta ao cais onde seu barco estava atracado, ela deu uma olhada de relance para a barcaça onde os últimos cadáveres estavam se deitando, colocando-se em posição. Pareciam diferentes agora, sua cor voltando ao cinza e branco manchado que ela associava à morte. Mas talvez a morte não fosse só uma coisa. Para onde vamos? Nina perguntou. Naquele momento, eles viram duas figuras correndo na direção delas. A Inês esticou a mão para pegar suas facas e Nina levantou seus braços, preparada para invocar novamente seus estranhos soldados. Ela sabia que seria mais fácil dessa vez. Kais e Wylan apareceram sob a luz do poste, suas roupas amassadas, seus cabelos cobertos com pedacinhos de reboco e algo que parecia caldo de carne. Kais estava se apoiando pesadamente em sua bengala, seu ritmo incansável, as feições agudas em uma expressão de determinação. Lutaremos juntos para escapar, a Inês sussurrou. Nina olhou de Inês para Kais e viu que ambos mantinham a mesma expressão. Nina conhecia aquele olhar. Ele surgiu depois do naufrágio, depois que a maré investiu contra você e o céu escureceu. Significava o primeiro vislumbre de terra, a esperança de abrigo e até de salvação que poderia estar esperando por você em uma costa distante.